Olá, então estamos aqui para a nossa nova aula e hoje a gente vai falar sobre planejamento de ensino. Nessa aula a gente vai ver ponto a ponto o que é planejamento de ensino, o que é plano de ensino, plano de aula, o que tem que ter de fato nesse planejamento de ensino. Então a proposta é desmistificar muita coisa. Bom, o planejamento de ensino, antes de tudo, é a especificação do planejamento curricular. Ou seja, existe um planejamento curricular e eu vou então pensar como é que esse currículo vai ser adequado para essas turmas em termos de objetivos, em termos de avaliação, em termos de processos de aprendizagem. Ele é, então, desenvolvido a partir da ação do professor. É o professor que desenvolve o seu planejamento de ensino. E é função do professor definir os objetivos a serem alcançados e também mensurar os dados obtidos. Esses dados obtidos não são apenas notas de alunos, mas entender se uma determinada metodologia está funcionando ou não, compreender, então, como é e quais estratégias vão ser dadas a partir das necessidades que vão sendo colocadas ao longo do tempo por seus alunos. Eu trouxe aqui uma citação, a Turra e outros vão falar em 1995, abre aspas. O professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve participar, elaborar e organizar planos em diferentes níveis de complexidade para atender em classe seus alunos. Pelo envolvimento no processo ensino-aprendizagem, ele deve estimular a participação do aluno a fim de que este possa realmente efetuar uma aprendizagem tão significativa quanto o permitam suas possibilidades e necessidades. O planejamento, neste caso, envolve a previsão de resultados desejáveis, assim como também os meios necessários para alcançá-los. A responsabilidade do mestre é imensa. Grande parte da eficácia de seu ensino depende da organicidade, coerência e flexibilidade do seu planejamento. Quero que vocês prestem atenção nesses pontos em negrito. Participar, elaborar e organizar planos. Essa é a atuação do professor. Ele participa da sua sociedade escolar. Ele compreende a sua comunidade, os interesses dos alunos, ele sabe o que os professores querem, ele compreende as afinidades entre professores, ele compreende o currículo. Então, ele elabora. A partir dos envolvimentos, dos interesses manifestados, das potencialidades e limitações, ele vai preparar a aula e ele vai organizar de fato os planos. Ele não vai preparar somente as aulas, porque tem estruturas. Então, ele vai preparar o plano de ensino, pensando em todo o semestre, em todo o ano, e ele vai preparar as aulas especificamente, pensando sempre em um desenvolvimento das relações, discussões com esses estudantes. Lá embaixo ele fala: o planejamento envolve a previsão de resultados desejáveis. O professor tem que, no seu fazer, no seu planejar, pensar aonde ele quer chegar, quais vão ser os resultados que ele acredita que seus alunos vão ter. E daí ele vai também descrever quais são os meios necessários para alcançar. São recursos, ferramentas, estratégias, atividades, trabalhos em grupos, passeios. Tudo isso é dado muito antes. Enfim, quando a gente pensa em planejamento de ensino, a gente pensa no que ele tem que ter. E para isso está aí 4 tópicos específicos para a gente não reter muito e conseguir ir para o desenvolvimento e lá para plano de ensino. Vamos lá. O planejamento de ensino deve conter objetivos específicos estabelecidos a partir dos objetivos educacionais. Deve ser direto. Eu devo olhar o documento, bater o olho e saber quais são os objetivos que eu quero alcançar com aqueles alunos, com aquela metodologia, com aqueles tópicos selecionados. Eu preciso deixar isso explícito.
Também deve conter os conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos no sentido determinado pelos objetivos. Se eu quero ensinar um determinado tipo de habilidade, ou se eu quero fazer com que o meu aluno tenha um determinado tipo de experiência, quais são os conhecimentos que vão estar relacionados? Daí eu olho lá no conteúdo didático e eu devolvo para o meu planejamento quais são esses conteúdos que vão ser trabalhados, a parte enciclopédica, mas não apenas a parte enciclopédica, mas outros conhecimentos não apenas conteudísticos. Então, o planejamento de ensino deve conter também procedimentos e recursos de ensino que estimulam, orientam e promovem as atividades de aprendizagem. Devem estar lá esclarecidos quais são esses procedimentos e quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para estimular, para orientar, para promover as atividades de aprendizagem. Sim, eu tenho que dizer quais são as atividades que eu vou fazer. Sim, eu tenho que dizer pelo menos a estrutura que eu vou utilizar e o passo a passo mínimo para saberem o que é e para poderem consultar depois, inclusive para me questionar sobre a minha prática. Por fim, o planejamento de ensino deve conter procedimentos de avaliação que possibilitem a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa dos objetivos propostos, cumprindo pelo menos a função pedagógico-didática de diagnósticos e de controle no procedimento educacional. Eu preciso elaborar com os meus alunos, com uma clareza absurda, o que eu vou desenvolver. Mas eu preciso também dizer como eu vou checar se o que eu desenvolvi teve resultados ou não. Então, eu preciso ter estabelecido ali quais vão ser meus testes, se vai ser trabalho, se vai ser prova, se vai ser sabatina, se vai ser uma dinâmica, se vai ser um exercício onde eu vou aferir se esse aluno reteu o conhecimento ou não. Isso tudo se transforma num plano de ensino. O plano de ensino nada mais é do que o resultado do seu processo constante de planejamento de ensino. Ele consiste em um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano, um semestre ou um bimestre. Eu posso fazer um plano de ensino bimestral, um plano de ensino semestral ou um plano de ensino anual. Não tem problema. Inclusive, algumas escolas fazem ele montadinho, né? O anual, e daí tu completa o bimestral cada vez que você vai enfrentar um bimestre, porque você viu o resultado do bimestre anterior. Excelente. O plano de ensino ainda resultará em um plano de aula. Pensa num cacho de bananas, certo? Esse cacho de bananas, quando bem feito, ele vira o seu plano de ensino. Seu plano de ensino, você pensou as aulas durante um período, pensando em sequências, atividades, conteúdos importantes, a testagem que vai avaliar esse período. Cada banana dessa é um plano de aula, é uma aula que você vai dar elaborada com realidades específicas. Toda aula contém a macroestrutura do plano de ensino, mas ele é pensado para 1 ou 2 encontros, entende? Então tem essa diferença. O plano de ensino, uma vez que ele se torna um plano de ensino, ele deve conter ementa da disciplina, certo? Então, eu preciso dizer o que a minha disciplina ensina, quais são os teóricos que eu uso, qual a abordagem que eu vou utilizar. Justificativa da disciplina em relação aos objetivos gerais da escola. A tua escola, lá no projeto político-pedagógico e na reunião, na semana pedagógica de iniciação às aulas, pré-iniciação às aulas, foi elaborada, né, foi discutido com os professores, com os participantes, os objetivos que a escola quer alcançar, que já está no PPP e o que foi elaborado ali na hora. E isso deve se relacionar com o seu plano de ensino. Objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdo. Então, tem que ter os seus objetivos específicos, os seus objetivos gerais e o conteúdo que vai ser dado. Deve-se ter também explícito o número de aulas do período de abrangência do plano. Se
Plano de ensino foi pensado para um bimestre tem 22 aulas, mas eu sei que vai ter 2 feriados, então não vai ter as 22 completas. Então, minhas aulas são pensadas em encontros e em uma continuidade. Desenvolvimento metodológico, recursos tecnológicos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar câmera para filmar meus alunos. Opa, então eu preciso dizer lá que vai ter uma câmera para poder requisitar. Eu vou usar um projetor, massa. Eu vou usar um jogo de twist com os alunos, maneiro. E daí cada um vai criando ali seus artefatos. E tem que ter tudo mesmo. Eu sou daqueles que pensa que o que você for utilizar tem que estar lá no seu plano de ensino para você poder mostrar, ó, coordenador, eu mostrei. Então você tem que me dar esse material porque eu lhe avisei muito antes. A escola tem que se responsabilizar. Daí te dá uma autoridade para o discurso também. Formas de avaliação, como é que você vai avaliar os alunos, e referencial teórico. Quem é que você está usando, quem são os autores que você leu, que te dão embasamento para fazer esse tipo de atividade e que faz crer que terão resultados, certo? Terão resultados as ações que você está planejando. Tá aí a referência, certo? Veja o material da Cláudia, da Godoy, e entre em contato, qualquer dúvida, vamos tentar esclarecer tudo. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!